Fala galera do Esporte História, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol encerrada e vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Faltando 13 rodadas para o fim do campeonato, o Flamengo se distancia na liderança do campeonato com 8 pontos, continua com os mesmos 8 pontos, agora só que em relação ao Palmeiras, e com o futebol que vem jogando é o franco favorito a conquistar o torneio, né? Embora, como diria aquele velho jargão, né? Jargão bem novinho, né? Inventei agora, né? O jogo só acaba quando o juiz apita. Mas vamos lá, os resultados da rodada 25 do Campeonato Brasileiro e algumas projeções para a próxima rodada. Estou aqui com o meu tabletzinho com os resultados dos jogos e alguns comentários. No primeiro jogo, Inter e Santos, né? O Internacional 0, jogou em casa, sem técnico ainda, 0-0 com o Santos. Foi ruim para o Santos acabou ficando 10 pontos de distância do Flamengo. Terceiro lugar, perdeu a segunda posição que tinha conquistado no campo contra o Palmeiras. E ruim também para o Internacional, que estacionou com 39 e acabou vendo o Grêmio ultrapassar ele na sexta posição. Agora o Inter é sétimo colocado. O Palmeiras, eu vi esse jogo, gol do Thiago Santos, uma bela jogada do próprio Thiago Santos. Dudu perdeu 2 gols na cara do gol, venceu o Botafogo por 1-0. Botafogo, que eu já disse, né, jogadores, procurem um novo time, porque o Montenegro já disse que não vai ficar ninguém pro ano que vem. E o Botafogo tem um time muito limitado. A briga do Botafogo vai ser para não ser rebaixado. O Botafogo, no momento, o Botafogo é 13º com 30 pontos, mas o futebol que vem apresentando o Botafogo é para se segurar ali, tentar chegar a conquistar pelo menos mais 15 pontos nessas 15 rodadas que faltam e escapar da zona da degola, basicamente. O Palmeiras venceu por 1-0, não jogou bem, não fez uma boa partida, mas num belo lance do volante do Thiago Santos, ele fez uma jogada individual, o Scarpa passou para o Scarpa, que devolveu de cabeça, ele marcou um belo gol sobre o Diego Cavalieri e foi o suficiente para o Palmeiras. O Palmeiras também não fez uma grande atuação, mas subiu, né? Voltou ao segundo lugar no campeonato, mas ainda continua 8 pontos do Flamengo. Goiás e CSA 1-0. Goiás, melhor campanha do segundo turno, 5 vitórias em 6 jogos no segundo turno. O Goiás venceu por 1-0 e foi a 56 pontos, 36 pontos, 56 pontos é demais, né? 36 pontos, é o nono colocado no Brasileiro. O CSA voltou para a zona de rebaixamento, agora com 25 pontos, está um pontinho atrás do Ceará, está na 17ª posição o CSA, mas o CSA não está morto no campeonato, né? Abram o olho aí, os times que estão na Fortaleza, o Fluminense, o próprio Botafogo. E se der muita bobeira, até o Atlético Mineiro, que não vence mais, né, gente? Quando foi a última vitória do Atlético Mineiro? Eu não lembro mais. Porque o CSA, ele aprendeu, como eu disse, ele aprendeu como é a primeira divisão. Ele estava acostumado a jogar Série C, Série B, e aí quando veio para a primeira divisão se assustou. Mas aí parece que o baque passou, o susto passou, e o CSA vem melhorando, né? E a tendência é que eu torço, né, para que o CSA consiga se recuperar e sair da zona de rebaixamento. Não sou torcedor do CSA, antes que alguém me pergunte, não tenho nada a ver com o CSA, mas eu torço para que o CSA, até pelo poder de reação que tem tido no segundo turno, consiga se restabelecer. Não está morto, apesar de estar hoje na zona de rebaixamento, na 17ª posição. O outro jogo, no caso, é o Fluminense e Bahia, né? Gols do Daniel e Nenê. Esse jogo foi legal porque foi o encontro dos dois técnicos, únicos técnicos negros do futebol brasileiro, né? Da Série A do futebol brasileiro. O Roger Machado do Bahia e o Marcão do Fluminense, né? E eles estavam lá usando uma camisa contra o preconceito racial, que é muito legal, uma campanha muito legal. Mas o Fluminense no jogo em si saiu vencedor, e graças principalmente ao Muriel, que fechou o gol, o irmão do Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, fechou o gol do Fluminense, que o Bahia atacou muito bem o Fluminense e poderia ter saído pelo menos com um empate se não fosse o Muriel. O Fluminense venceu e o Fluminense vai se distanciando. O Fluminense agora, gente, é o 14º na tabela com 29 pontos, está um pontinho do Botafogo, está chegando lá. E, como dizem aí, a boca pequena, um grande trabalho nesse segundo turno do técnico Paulo Henrique Ganso, em conjunto com o técnico Marcão, né? Mas isso aí é o que o pessoal diz. O outro jogo da rodada, outro jogo a ser comentado,
da rodada foi Vasco e Fortaleza, gol do Iago Pikachu de pênalti. Fortaleza perdeu um gol na cara, meteu bola na trave. Rogério Ceni tem dado azar também com Fortaleza, né? Fortaleza que agora é o 15º com 28 pontos, 2 pontos acima do seu arquirrival, né? O Ceará, e luta também para não cair. A disputa do Fortaleza é essa, não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, que para mim já tem 2 rebaixados, vou falar mais à frente, né? E 2 que disputam 2 vagas ainda em disputa, né? Por basicamente do 11º até o 18º, disputa essas 2 vagas tranquilamente para mim no Campeonato Brasileiro. O Vasco, sim, só falar um pouquinho sobre o Vasco, como eu disse no outro vídeo, o Vasco não tem um time ruim, tem o Marlon, tem o goleiro, que é muito bom, tem o Castan, ótimo zagueiro, tem o próprio Iago Pikachu, tem esse menino Thales Magno, que é um ótimo jogador, se tiver cabeça vai longe na profissão. Tem um time equilibrado, o time do Vasco. O Vasco não é ruim, tem muitas pratas da casa. Cadê o Thiago Reis, né, que não entra mais no Vasco, tá lesionado? Foi o que aconteceu com ele. Mas assim, tem muitos jogadores que vieram da Copa São Paulo, que o Vasco foi vice-campeão da Copa São Paulo, e que estão atuando bem no Vasco. O time do Vasco não é ruim. Poderia estar numa posição melhor, que é 12º com 31 pontos. E assim eu espero, né, nas próximas rodadas, que o Vasco, inclusive, chegue junto do Atlético de Minas e dos demais adversários. Ok, continuando. A Chapecoense, esse jogo é sensacional. O Cruzeiro faz logo no início do jogo 1-0 contra a Chapecoense. Chapecoense que é a lanterna do campeonato com 16 pontos, 20º lugar. O Cruzeiro faz 1-0 com o Dedé. A Chapecoense não faz nada durante o jogo todinho, joga mal. E o Cruzeiro deita no resultado, né? Esse é o problema do futebol brasileiro, se faz 1-0 e se deita nesse resultado. Por isso que o Flamengo vem se sobressaindo em relação aos demais times do Brasil. E aí no último minuto o Camilo vai lá e empata o jogo para a Chapecoense. A Chapecoense não evolui nada, continua na lanterna, foi para 16 pontos. E ainda atrasa a vida do Cruzeiro. Mais um mandamento, né, de time que quer ser rebaixado, time grande que quer ser rebaixado, perde pontos no fim do jogo, e geralmente para times que estão lá disputando com ele na zona de rebaixamento. O Cruzeiro está fazendo um esforção, vou repetir a frase do outro vídeo, para jogar a Série B 2020. O Cruzeiro hoje está com 22 pontos, 3 pontos a menos que o CSA, é o 18º na tabela, está na zona de rebaixamento. Lógico, ainda faltam 15 rodadas, né? Mas a tendência do Cruzeiro, eu não vejo o time jogando bem, né? O problema é esse. Se eu visse pelo menos o Cruzeiro jogando bem, a gente poderia dizer, não, o Cruzeiro vai sair dessa. Mas parece que quanto mais o Cruzeiro se mexe, é uma areia movediça que mais ele atola para o buraco, que no caso seria a Série B pela primeira vez para o time de Minas Gerais. O outro jogo do campeonato a ser comentado aí é São Paulo e Corinthians. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Eu estou começando a achar que os jogadores do Corinthians estão boicotando o Carille. O Carille, ele pode não ser o primor de técnico, pode ser um técnico espetacular, mas ele foi campeão brasileiro, atual tricampeão paulista, e ele simplesmente não consegue acertar o time do Corinthians. O Corinthians ontem, eu assisti o jogo completo, não acertava um passe na intermediária, chegava até a intermediária do campo, mas era um passe, não é passe lançamentos longos, era um passe assim de jogador do seu lado, e os jogadores erravam, no caso o Gabriel, o Matheus Jesus, o Wagner Love de ponta foi horrível, não conseguia marcar as saídas do São Paulo, e o São Paulo jogou melhor, meteu 2 bolas na trave, uma com o próprio Reinaldo e uma com o Vitor Bueno, meio sem querer. Perdeu um gol com o Igor Gomes, que não se perde. O time do Fernando Diniz é um time bem montado, toca bem a bola, cria oportunidades, mas os jogadores continuam pecando na finalização no São Paulo, né? O São Paulo precisa melhorar a finalização, porque deu sorte, teve um pênalti ontem contra o Corinthians, o Reinaldo fez o gol da vitória do São Paulo, de pênalti, mas não é todo o time que vai dar a moleza que o Corinthians deu, né? Os corintianos estão reclamando de uma falta que teria ocorrido antes do lance do pênalti, e realmente houve um tranco lá do Lisieiro, lá no ataque do Corinthians, mas o juiz interpretou que foi lance normal. Interpretação, gente, eu sou contra o VAR, utilização do VAR para interpretação. Interpretação tem que ser o juiz em campo. O VAR ele tem que ser utilizado para lances cabais, né? Lances de afirmação total.
Foi gol ou não foi gol, estava impedido ou não estava, mas interpretação dentro do campo. E também não foi por isso que o pênalti ocorreu, né? O São Paulo saiu no contra-ataque, organizou bem a jogada e a defesa do Corinthians voltou muito lenta. O Manuel fez um pênalti infantil, não havia necessidade, só ter cercado. E o São Paulo saiu merecidamente, apesar desse gol, no caso, ter tido esse asteriscozinho, mas merecidamente pelo volume de jogo, o São Paulo mereceu sair com a vitória em cima do Corinthians, né? O São Paulo que agora continua na quinta posição, mas agora com o mesmo número de pontos do Corinthians, que é o quarto com 43 pontos. A diferença entre os dois é um gol a mais que o Corinthians marcou. A tendência é que os dois, na minha opinião, sejam ultrapassados até pelo Grêmio, né? Um dos dois aí vai ficar com o quarto lugar, São Paulo ou Corinthians. Pelo que eu tô vendo do futebol do Corinthians, estou achando que os jogadores estão boicotando o Carille, que não é possível que eles aprenderam a treinar um time ou montar um time. E a tendência é que o São Paulo fique até com essa quarta vaga, por enquanto, né? No momento. A não ser que o Corinthians tenha uma revolução, se recupere, volte a jogar futebol, porque ontem não jogou nada, não deu um chute a gol. Thiago Volpe saiu sem sujar a camisa. Outro jogo da rodada de ontem foi Atlético Mineiro. De ontem não, esse jogo aí foi de sábado, né? Atlético Mineiro 1 em casa, 4 para o Grêmio, né? O Grêmio fez os gols com o Galhardo, até que enfim, Galhardo fez alguma coisa. O Maicon de pênalti, o de Santo, que é a única alma que se salva ali no Atlético Mineiro, é o centroavante argentino de Santo. Fez 2-1, né, descontou, mas aí no segundo tempo o PP e o Alisson já nos acréscimos decretaram mais uma goleada para o Grêmio. E o Grêmio, quando está focado no Campeonato Brasileiro, ele com certeza aí, se brincar, Santos abre o olho, né? Porque aí eu já vejo o Grêmio na frente do São Paulo e do Corinthians, né? Ou seja, pegando pelo menos aí a quarta posição. E se o Santos não abrir o olho, o Grêmio vai acabar pegando a posição do Santos também. Inclusive, se for eliminado na Copa Libertadores da América, aí é que vai focar no Brasileirão. E o Grêmio tem muito mais times, joga um futebol muito mais bonito do que esses times que estão na frente dele. O Palmeiras, o Santos, o próprio Corinthians e o São Paulo. O Grêmio que hoje está na sexta posição com 41 pontos. E o jogo da rodada, né, o jogo principal da rodada, é sempre o jogo do líder do campeonato. O Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense. Gente, é aquilo que eu falei do Atlético Paranaense contra o Corinthians, né? Legal, o Atlético Paranaense é um time forte, é um time bom. Mas o Atlético Paranaense já tem o objetivo dele da temporada, que é o quê? A vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense não vai ser campeão brasileiro. Então o Atlético Paranaense está meio que displicente, tá ali, vai fazer um campeonato de meio de tabela, basicamente, no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo aproveitou muito bem isso daí. Foi lá e com o Bruno Henrique duas vezes, no primeiro gol, numa bisonhada do goleiro Léo, que deu a bola no pé do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi lá e fez 1-0, não tem nada a ver com isso. O Bruno Henrique, que tem que ser convocado para a seleção brasileira. Quando a seleção brasileira puder ser convocada à vontade, né, jogadores à vontade, Bruno Henrique, nosso querido Gabigol e o Everton Ribeiro merecem ser observados pelo título, os três juntos, inclusive, porque estão jogando muita bola os jogadores do Flamengo. O Bruno Henrique marcou o segundo gol no segundo tempo. O Flamengo saiu de lá com a vitória, a liderança que já era dele e com 8 pontos de vantagem à frente do Palmeiras. Grande favorito ao título é o Flamengo e não é, novamente vou repetir, não é porque está vencendo, porque há formas de se vencer como há formas de se perder também. É porque o Flamengo tem jogado um futebol para frente, mesmo com os desfalques. O Rafinha ontem saiu lesionado, já estava sendo de Arrascaeta, já não tem o Diego para a temporada, o Gabriel e o Rodrigo Caio estavam na seleção brasileira. O Flamengo não reclama disso, vai lá, joga o seu mesmo estilo de futebol para frente, não faz 1-0 e não recua, vai para frente, continua jogando para frente. E isso, até para o bem do futebol brasileiro, é importantíssimo que o Flamengo seja campeão nacional, né? Até para os times brasileiros utilizarem o Flamengo como modelo para o ano que vem, porque tá cheio de jogo ruim nesse campeonato brasileiro esse ano e nos últimos anos vem sendo assim, né? 1-0 e se defende, joga por uma bola vadia. Então, até pro bem do futebol brasileiro, não sou torcedor do Flamengo, mas até pro bem do futebol brasileiro, o Flamengo ser campeão esse ano seria importantíssimo pelo que vem jogando, né? Aí teve uma reclamação de um pênalti lá que
no início do jogo que o juiz não deu, o juiz até deu e depois olhou no VAR e tirou, né, anulou o pênalti. Realmente foi pênalti no Bruno Henrique, se não me engano foi no Bruno Henrique. Foi pênalti do jogador do Atlético Paranaense em cima dele, mas o Flamengo não precisou, né? Mas aí o dirigente tem que chiar, né? Porque ele sabe que uma hora quando ele for beneficiado, né? O caso do Marcos Braz, o Flamengo, uma hora que ele for beneficiado, ele vai dizer, mas naquele jogo lá que a gente tava ganhou 2-0 do Atlético Paranaense, a gente precisou, a gente também teve um pênalti sonegado. Então o dirigente ele chia mesmo, porque ele sabe que no próximo jogo ele vai precisar de alguma forma utilizar esse argumento. Mas o Flamengo não precisou desse pênalti, o Flamengo não tem precisado, tem jogado muito bem, e o Jorge Jesus vem mostrando que é diferenciado em relação aos técnicos brasileiros, os técnicos no Brasil, e aí não é nenhum tipo de ofensa aos técnicos do Brasil, é apenas uma constatação. O Jorge Jesus está muito acima dos técnicos brasileiros, e não à toa o Flamengo hoje está muito acima dos demais times brasileiros, jogando um futebol redondinho, não importa se com desfalques ou com o time completo. Abre o olho o Grêmio para a semifinal da Libertadores. Ok, gente? Então, só para a próxima rodada, né, a rodada 26, só algum, não vou dar palpites, que eu não sou adivinho, mas assim, se eu jogar na loteria esportiva, será que existe ainda a loteria esportiva? Não sei. Mas assim, só para falar um pouquinho sobre a próxima rodada, a rodada 26, tem CSA e Atlético Mineiro, chance do CSA se recuperar. Tem Grêmio e Bahia na arena do Grêmio, o Grêmio é favorito, deve vencer o Bahia. Ainda não é rodada, ainda não está próximo da rodada da Libertadores. O Fortaleza enfrenta o Flamengo, jogo duro para o Rogério Ceni. Vamos ver como é que ele vai se portar, porque ele também não é um técnico que joga para trás, mas o time do Fortaleza, em questão de peças, é muito inferior ao Flamengo. O Flamengo favorito a continuar vencendo no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e São Paulo. Historicamente, o Cruzeiro em casa ou fora de casa é freguês do São Paulo, ainda mais nessa fase. Eu acho que o time do Fernando Diniz sai com uma vitória do Mineirão. Palmeiras e Chapecoense. Chapecoense está morta, né? Chapecoense e Avaí era quem eu ia falar, que já tem suas vagas já na Série B do ano que vem, não vão reagir. É a chance do Palmeiras pelo menos manter ainda os 8 pontos de diferença, vencendo a Chapecoense e joga em casa, né? O Palmeiras. Goiás enfrenta o Corinthians, abre o olho o Corinthians, que o Goiás é a melhor campanha no segundo turno. Vasco e Botafogo, vamos lá, Luxemburgo, vamos fazer o time do Vasco, é um time muito grande, gente. Merece muito respeito. Eu não sou também vascaíno, não, antes que me xingue, os flamenguistas me xinguem, os botafoguenses me xinguem, mas o Vasco é um time muito grande para viver todo ano disputando zona de rebaixamento. Tem uma torcida enorme para viver todo ano disputando zona de rebaixamento e meio de tabela, gente, para sonhar somente com o Campeonato Carioca. Então o Vasco é um time muito grande, tem uma história muito grande e merece mais respeito. E para mim é favorito contra um Botafogo que, como eu disse, grande objetivo do Botafogo. O Botafogo tem que estar, graças a Deus, graças à irmã Dulce, né, agora Santa Dulce dos pobres, se o Botafogo permanecer na primeira divisão esse ano. Temos Avaí e Inter, é a chance do Inter se recuperar, mas o jogo é lá na ressacada, é bem capaz eu vou cravar um empate nesse jogo aí, tô achando que vai dar empate. Santos e Ceará, o Ceará querendo se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos joga em casa e vai ter de volta seus jogadores. O Santos é favorito à vitória, mas um ligeiro favoritismo, porque os times do São Paulo são imprevisíveis, apesar de jogar também um bom futebol, e o Santos não ter nem um terço do elenco, né, em questão técnica, que o Flamengo tem. E o último jogo aí da rodada é Fluminense e Atlético Paranaense. Um barulhinho aqui estranho. Fluminense e Atlético Paranaense. Alguém resolve mandar a mensagem logo agora. Nossa Senhora. Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense vem uma crescente, né, com o técnico Paulo Henrique Ganso. Brincadeira, né? Técnico Marcão. E o Atlético Paranaense não tem aspirações no torneio, mas também não vai querer disputar a zona de rebaixamento, né? Então vai ser um jogo interessante também. Acho que vai dar empate nesse jogo aí. Apenas acho. Ok, gente? Gostou aí dos prognósticos, gostou aí da análise da rodada? Dá uma curtida, se inscreve no canal, divulga o canal aí com os amigos e vamos crescer nesse canal, que esse canal tá ficando bem legal. Ok, gente? Então até a próxima, um abraço e valeu!